Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 33 minutos, você ouviu a vinheta aí no ar, né? Você que está acompanhando a programação 24 horas no ar com música, a melhor música para você ouvir 24 horas. Além disso, informação durante as 24 horas, você já sabe, esta é a Rádio Santos.com. Estamos pelo nosso app, é muito fácil, só você baixar pela sua loja de aplicativos, o Google Play, ou se preferir, Rádiosnet para Android e também iOS. Estamos no Facebook, facebook.a.ponto, Facebook Rádio Estádio Santos, o nosso Instagram também, vá lá e procure a nossa programação, os nossos programas aqui para você acompanhar sempre. Também acesse o nosso canal oficial Ponto a Ponto, lá você participa e você pode fazer, sabe o que ainda? Se inscrever, ainda dar sugestões de pauta para o nosso programa aqui durante todas as nossas edições, de segunda a sexta-feira, grande parte, você sabe, né, na grande maioria, ao vivo para você, de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta. Já mandando um bom dia especial aos amigos de Santa Catarina, meu querido Lúcio José Bento, lá em Floripa, linda capital catarinense, mandando um abraço especial, ele que é bastante religioso, né, o seu Sérgio, lá em Balneário Camboriú, ele que já preparou aí a receita, viu, Virgínia? Bom dia, do famoso bacalhau, né? Bom dia. Eu não sei se o bacalhau é bom para sexta-feira ou para o domingo. Tem gente que acha que é para os dois, né? Para sexta-feira e para o domingo. Lembrando, nós temos... Vai de gosto. Amanhã, sexta-feira santa, sábado, né, de aleluia, e o domingo da Páscoa. Com certeza, o pessoal se reunindo com a família, com os amigos, não importa. E olha, vou ser muito sincero, tem gente que não gosta de peixe. Não é por causa disso também não vai comemorar a Páscoa. Você não gosta de pescado? Pode comer um outro prato, né? Eu me recordo, já disse aqui, uma vez, Dom Paulo Evaristo Arnes, ex-arcebispo de São Paulo, declarou naquela humildade que era peculiar: se você quer comer carne, coma. Se você tem uma consciência tranquila, não faz o mal, procura fazer o bem, não tem problema nenhum. Deus vê a todos igual, todos iguais, né? Então não é a carne que você vai comer que vai cometer um pecado. Eu acho que isso foi muito justo e muito correto. Então, bom dia para você que está conosco. Hoje é dia do diagramador e dia do revisor. Para quem já trabalhou em jornal, sabe a importância do diagramador e do revisor. Claro que jornais impressos hoje estão terminando, né? A eletrônica, a era digital, as redes sociais, a mídia como um todo, muito rápida, leva e traz informações muito mais rapidamente que um jornal. Por isso os portais estão aí, os grandes sites e os jornais estão sumindo. Para que você saiba também, participe conosco, e lembrando, nesse sábado, domingo, 20 horas, Virgínia, nesse final de semana tem especial Rádio Star News, o palco das grandes estrelas, tem, né? Tem. Semana passada, a pedidos foi Elton John. Esse final de semana é a banda irlandesa U2. No outro, havia passado, o especial foi da Madonna. Madonna que confirmou veio ao Brasil para um showzinho ali para algumas pessoas na praia de Copacabana. Deixa eu colocar nessa roda o nosso convidado, o Renato de Jesus, ele que é advogado, mestre em Direito, empresário, professor universitário e trabalha muito a consciência social aqui da nossa cidade, da nossa região. Renato, prazer em revê-lo, obrigado pela presença. Já mandando um abraço, quem te mandou um abraço também foi o doutor Emílio Puimi, que teve que resolver assuntos pessoais e particulares à última hora, viria, mas estará conosco sem dúvida nenhuma na próxima semana, trazendo todo o seu conhecimento e expertise. Bom dia, Renato. Bom dia. Doutor Renato. Que isso, apenas Renato. Renato de Jesus, é o suficiente. Dá um abraço também para o nosso amigo, doutor Emílio Pume. Edu, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui dando um alô e um bom dia especial para toda a sua audiência, que é uma audiência qualificada. E já que você citou aí a Páscoa, é bom a gente lembrar que Páscoa é tempo de renovação, né, de renascimento. A gente tem que pensar na simbologia do momento. Isso é até mais importante do que comer carne ou comer peixe. Exato. É lembrar o que significa este momento. Sim. Isso que é importante. Nós passamos já semana passada,
aquele domingo de Ramos, onde, se você lembrar lá atrás da história, verificar que Jesus foi recebido com festa, com ramos sobre as mãos, né? E logo na sequência, ele foi para aquele mesmo povo levado a ser crucificado. E daí vem a Páscoa no domingo, que é tempo de renovação, de renascimento, de ressurreição. Exato. Isso é extremamente importante, parar para fazer a reflexão do momento. Mais importante do que comer chocolate, comer peixe ou comer carne. É isso aí, nós falamos isso coincidentemente, falei disso ontem, né? E essa questão que foi criada da Páscoa e chocolate, apenas uma questão comercial, né? Isso não tem nada a ver com as reflexões que nós temos que fazer, essa renovação necessária para todos nós e as lições que Jesus nos deixou e emprega a cada dia. Cada um tem que ter o seu papel, independentemente de religião. Eu não estou discutindo aqui se você é católico, se você é evangélico, se você é ortodoxo, se você tem uma religião raiz, como são as religiões africanas, são tão muito bem recebidas. Fizemos um programa recentemente aqui com o nosso querido Evandro Osho, né, Virgínia? Ele que é sacerdote e veio explicar para nós, ele que esteve na Nigéria no ano passado, trazendo um pouco dessa tradição das religiões, né, que são afro, né, que são tão importantes, e uma cultura brasileira, viu? Que muita gente não sabe, acho que não. Nós temos uma influência muito grande e o Brasil tem todo esse poderio e tão importante também, né? Às 8h38, só passando um destaque aqui, destaque importante, mas um destaque que revela que também não há perfeição. Porém, a cidade de Curitiba, capital dos paranaenses, é considerada a capital mais igualitária do Brasil. Já Porto Velho é a mais desigual. Salvador, na Bahia, registra a pior taxa de desnutrição infantil entre as capitais, o que é para reflexão até do nosso governo, né? O presidente e a primeira-dama falam muito em igualdade social. Está aí, ó. Pega aí os dados do IBGE também. Renato, Curitiba é uma cidade, inclusive, quando nós tivemos aquela invasão de Brasília, no dia 8 de janeiro, quando era posto o atual presidente do Brasil, Lula, nós tivemos um programa aqui com quase 30 mil pessoas ao vivo, discutindo o que havia acontecido. Naquele dia, né, Virgínia, até ele não tem participado conosco, que é o Antônio Silva de Curitiba, ele que preside a associação lá LGBTQIA+, e ontem saiu um dado do IBGE também, as uniões né, entre pessoas do mesmo sexo aumentaram demais, os casamentos, né, e não tem problema nenhum. Eu recebi ontem umas mensagens até um pouco grossas, né? Gente, cada um cuida do seu quadrado, cada um se sente bem com quem se sente bem do seu lado. Não sou eu, não é você, não seremos todos nós, né, Renato, para definirmos o que é o certo e o errado. Se você se sente bem com uma pessoa e ela te faz bem, ela te complementa, qual o problema dela se unir? O próprio Papa, recentemente, aceitou essa união. Então, não cabe a nós, gente, vamos ter um pouco mais de tolerância, e acho que não é só tolerância, é o respeito ao próximo, né, Renato? É o respeito. Aliás, o conceito de família, ele vem mudando ao longo do tempo. Hoje, a família já não é mais, formalmente, aquele conceito que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. E tudo tem a ver com o que você acabou de falar, com respeito. Porque, afinal de contas, todos nós somos feitos da mesma matéria, DNA e RNA. O que diferencia a mim de você, da Virgínia e de cada um dos nossos ouvintes é justamente o processo civilizatório pelo qual nós vivemos. E quando eu falo processo civilizatório, eu estou querendo dizer das nossas vivências. As experiências que cada um de nós teve nos transforma no que nós somos hoje. Hoje eu sou Renato, advogado, professor. Por quê? Porque eu tive experiências que me conduziam a ser o que eu sou hoje. Exato. E você é o grande jornalista, repórter, comunicador que você é, porque as experiências que você viveu o transformou no que você é hoje. Sim. E cada ser humano é assim. E cabe a nós respeitar a história de vida do outro. Então, se as pessoas escolhem agir diferente, a gente tem apenas que respeitar, porque isso é fruto das experiências que ela viveu. Exato. É simples assim. As pessoas ficam polemizando demais e buscando pelo em casca de ovo, buscando assunto onde não tem que achar. Exato. Exatamente. É simples. Isso. Respeito, educação, tratar todo mundo como ser humano, verdadeiramente. É isso aí. E a gente vai ao nosso primeiro e rápido intervalo, que é essa abertura do programa, aí nós vamos mergulhar em vários assuntos aqui. A gente tem assuntos bastante importantes e a gente quer sempre contar também com a participação dos amigos que estão em todo o Brasil e acompanhando lá no sul do país, no Mato Grosso, na Bahia, os amigos soteropolitanos, alô Salvador, Bahia, mandar um abraço pessoal lá também de Manaus, né? Ontem nós tivemos a presença aqui do Emerson Dias, Virgínia, o pessoal do Rio de Janeiro, o Davi Colantoni no Rio de Janeiro,
o André em Fortaleza, nós temos também, acho que a Deise também em Fortaleza, tem o Wellington em Itajaí, nós temos muita gente acompanhando fora, o Luiz Plácido lá em Portugal, em Coimbra, Portugal, os portugueses que... Tem gente falando também muita besteira que o Brasil está sendo expulso de Portugal. Eu conversei com o Luiz, só que não é nada disso. Portugal recebe bem quem vai com boa vontade e com ideia de trabalhar. Se vai para achar que a malandragem vai funcionar, vai voltar. Mas isso não é em Portugal, gente. É em qualquer lugar do Brasil, até aqui e qualquer lugar do mundo. Então, tem essa convicção também. Nós vamos ao nosso intervalo em nome de Emuniz Logística. Você já sabe, na hora de importar e exportar, é com primazia e com conhecimento. A Emuniz completou agora 25 anos. Foi um show, inclusive, na Intermodal 2024, lá estivemos, né? E você sabe que na hora da competência de importar e exportar, transitar sua carga com uma equipe completa, é com a Emuniz Logística. Acesse emunizlogistica.com.br. Agora, você tem carro, quer trocar de carro? Tivemos um aumento agora de 30% em financiamentos de veículos. Olha só, o brasileiro está pondo a mão no bolso para comprar um novo carro ou trocar o carro, seja por um seminovo. Mas você sabe que existe a obrigatoriedade do quê? Da vistoria, um laudo, uma cautelar. Eu vou fazer você nem gastar tempo e perder tempo. Quem tem 9 endereços, 9 lojas, trabalha cada dia mais para você. Estou falando da Forte Vistorias Automotivas, nosso querido Tiagão Rodrigues. É outro que é um exemplo, viu, Renatão? Opa, um abraço para o nosso amigo Tiago Rodrigues. Grande Tiagão, não para de trabalhar, com ele não tem tempo ruim, não tem dificuldade. E aí muita gente manda assim, Edu, eu não sou daqui, eu vim do interior, eu não conheço a Forte. Então vou dar dica para você. Pode ir na Forte, pode falar meu nome, pode falar que eu mandei lá. Claro, com toda a educação, estou pedindo para você ir lá, mas eu estou dizendo, vai lá, com primazia. Tem desconto se ele for lá e falar seu nome? Eu acho que vai ter, porque o Tiagão... Vamos meter aqui a faca no peito do Tiagão. Tem que dar desconto. O Tiagão é aquele cara que ele é aquela história, ele perde um pouco do lucro dele, mas não perde o cliente. Opa, isso aí. Cliente em primeiro lugar. Aí você fala assim, Edu, onde tem Forte Vistorias? Vamos lá, mão para cima aí, ó. Joaquim Távaro 41 em Santos, na Encruzilhada. Ademar de Barros 2765 no Santa Rosa. Mogi das Cruzes, Avenida Francisco Rodrigues Filho, no Mogilar, 149 da Mogilar. Antônio Merique, no centro, em São Vicente, Vila Valença, ali do lado, 230, perto do Açaí, ou Açaí. O Tiagão fechou a loja de Praia Grande, gente. Que chato, né? Só que ele fechou, me abriu 3. O que era bom em uma versão, agora são 3. Boqueirão, na Presidente Kennedy 547. Na Aviação, Kennedy 4.438. Na Vila Mirim, pertinho lá da Prefeitura de Praia Grande, lugar bonito, hein? Avenida Ministro Marcos Freire, 31.523. Sabe onde fica Santa Branca, Renato? Não. Vale do Paraíba, perto de Jacareí, São José dos Campos, aquela sei, região toda. Sei, já passei por lá. Nunca então, fui à cidade, mas já passei por lá. É uma cidade bacana, é perto de tudo ali. O Tiagão fez o quê? Foi lá em Santa Branca, abriu a Forte na Capitão Constâncio Santana, ali no centro, no 368. Vai lá, também tem Forte. E como o Thiago é esperto, o Thiago falou, pô, São Paulo merece uma. Ele foi lá em Itaquera, na Zona Leste da Avenida Itaquera, perto do Corinthians, e abriu uma Forte lá. Lá tem Forte também, na Zona Leste, na Avenida Itaquera, no 2428, Jardim Maringá, onde o Santos ontem, Virgínia, jogou bem, venceu o Red Bull Bragantino por 3-1 e o Santos está classificado à final do Paulistão. É o primeiro classificado. E olha... corintiano está tudo com dor de cotovelo. Primeiro, eles não estão no campeonato, já tinham sido eliminados, e o Santos hoje bateu o recorde do estádio lá nessa temporada. Quase 45 mil pagantes, o que prova que construir uma arena em Santos, não sei não, viu? Jogando fora, o Santos está mais renda e mais público do que aqui. Parabéns à galera do Santos, à torcida do Santos, parabéns ao time aí que classificou-se e hoje espera o seu adversário. Palmeiras ou Novo Horizontino, que jogam no Allianz Parque, para definir quem será o classificado. Mas a Forte pensou nisso, então a Forte também está lá, na Avenida Itaquera 2428. Agora, quando a gente fala que vir morar em Santos é uma tarefa bacana, claro que eu tenho grandes possibilidades para você. A Eng Plus, que tem como seu slogan, como finalidade principal, a qualidade faz a diferença, vai entregar agora, Residencial Mykonos, daqui a pouco você já confere o institucional de 2 minutos na tela. Residencial Mykonos, pouquíssimas unidades, menos de 10 unidades para você morar bem, na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Acesse engplus.com/Mykonos. Pode falar que eu disse assim, Eduardo pediu para visitar o decorado. Você vai cair para trás com o decorado lindíssimo. Eu vou falar com o Robertão, não, o nosso querido Roberto Barroso Filho, para a gente gravar um vídeo nesse decorado. O problema é entrar e não querer ir embora. Diz que o decorado está lindão, viu, Renato? É lindo. Agora... De repente você fala, pô, Edu, eu acho o Mykonos maravilhoso. No Natal e no Novo agora foi um negócio, um deslumbre. Parecia que estava em Nova York, aquela torre iluminada à noite, ficou bonita. Mas
eu gostaria de morar ali perto do Canal 5. Tem? Ó, tem esse aqui, ó, o residencial Ilha de Malta, que vai ser entregue em 2025, maravilhoso, 83 metros quadrados ou 116, com 2 ou uma suíte para você, garagem privativa, tomada para carro elétrico e uma localização diferenciada, né? Tudo isso você vai falar aonde é? Ó, planta, Almirante Cochrane 32, a 60 metros da praia. Você sai do teu apartamento, anda 60 metros, está na praia, no Canal 5, ótima localização do Ilha de Malta. Sensacional. Nosso amigo Barrozinho sempre entregando qualidade para as pessoas, né? Você sabe que o Barrozinho é rotariano, Exato, né? exato. Um rotariano da melhor qualidade, participante, ativo. Ele já foi governador, não foi? Já foi governador e, assim, ele sempre procura entregar qualidade e colocar os princípios rotários no seu empreendimento. Isso é maravilhoso. E olha, ele não para, viu? Não para. Não para. Eu falei do Mykonos e do Malta, né? E você acha que parou por aí? Ele agora acabou de lançar o Bali. O Bali é o novo... Presta atenção, gente. Você que é do interior, alô, doutor Roberto Monteiro, que mora na Ponta da Praia, veio de Vinhedo, mora em Santos. O seu apartamento deve ser muito bom, tenho certeza. Mas compara com esse aqui também, ó. 2 ou 3 suítes, 98 ou 158 metros quadrados. E aí vem fechaduras eletrônicas, ponto de energia para carro, 2 ou 3 vagas de garagem, 2 ou 3 vagas de garagem, depósito individual, fazenda solar na cobertura, você vai ter energia solar no condomínio, localização, Prost de Souza. Tem muita gente perguntando, que é de fora aqui, Edu, eu não sei onde fica a Prost de Souza, sei onde fica a Bartolomeu Guzmão, então vou dar a dica para você. A Prost de Souza é o seguinte, é uma rua pequena, ela é paralela a Oswaldo Cochrane e também a Sampaio Moreira, uma quadra para baixo, Epitácio Pessoa, uma quadra para cima é a Bartolomeu de Guzmão. E do lado você tem, lado direito, Almirante Cochrane, o Canal 5. Olha a localização, gente. Tudo isso aqui, ó, com essa primazia, com essa vista, e mais uma vez um projeto, sabe de quem? Cecília Passarelli. Na verdade, o Mykonos, o Malta, o Bali, tudo Cecília Passarelli, uma das maiores arquitetas do Brasil. Agora você fala assim, pô, Renato, Edu, lindos apartamentos, mas eu não estou com essa bola toda ainda não, estou começando a minha carreira, mas meu pai está me ajudando, então tem uma grana guardada, dá para fazer negócio? Dá, sabe aonde? Também do grupo, é a Angel Life, a caçulinha do grupo, do nosso querido Diogo Barroso, Alexandre Suaide, da Juliane, toda a equipe lá da Angel Plus, criaram uma outra consultora que é a Angel Life. Esse é o Piazza Torino, na João Fredo 363, quase esquina com Afonso Pena. Esse é um conceito smart. Você já ouviu falar em conceito smart? Já. São Paulo tem muito. E, boa, Renato, tá vendo? O Renato já me ajudou. Conceito smart são unidades menores, mas não significa que não seja capacitada para você morar. Pelo contrário, você tem aqui, ó, unidades com 3 espaços de conveniência e mais. Unidade de 38, 56, 67 metros quadrados. Dá uma olhada, o vídeo está na tela daqui a pouquinho aqui, ó. As plantas para você. Aí você fala assim, Edu, mas eu não tenho dinheiro para comprar um conceito smart. Esse prédio é bonito. Ele tem 3 espaços de conveniência. Piscina com de 25 metros, com org, salão de festas, cantinho da mamãe, pista de Cooper, pet place, piscina infantil, espaço gourmet, salão de jogos, academia montada. Não tem a plaquinha na porta, não, está tudo montado, tudo isso para você morar. Como é que você vai fechar negócio? Eu vou falar para você, vou para o intervalo, para você já fazer as contas. Você tem 35 mil? Fala, eu tenho mais, Edu, tenho guardado mais. Mas separa 35 mil, já é o suficiente. Você vai lá na Angel Life, faz um contrato, Renato, com a Angel Life, Caixa Econômica, dá 35 mil de entrada, e faz um contrato de um projeto, de um plano de financiamento que tem a Angel Life com a Caixa Econômica. O que vai acontecer? Pronto, assinou o contrato, você não vai pagar mais nada. Daqui a 32 meses, quando a obra for entregue, você vai retomar o pagamento sem taxa de juros, sem nada para trás. E aí vai entrar no seu apartamento, vai montar como você quiser e vai morar num ponto próximo de tudo, com acesso a tudo, que é o Piazza Torino da Angel Life. Pronto. Você que está vindo morar em Santos, você que vem trabalhar, você que vem fazer faculdade, com 35 mil, você já dá acesso a um apartamento zero, novo, da Angel Life, que é de uma das melhores consultoras, não é de Santos não, é do Brasil, que é a Angel Plus. Angel Plus, Angel Life, essa dupla imbatível, e vem cada projeto aí, não param os projetos dessa dupla. Angel Plus, Angel Life, que tem como slogan e finalidade maior, a qualidade faz a diferença. Eu vou rápido intervalo, mandando um abraço ao nosso querido Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, o melhor martelinho de ouro do mundo, viu? Você fala isso, fala por quê? Ele morou 10 anos na Europa, trabalhou para as maiores montadoras, está aqui em Santos também, na Comandante Martins 191, não tem carro que ele não conserte, gente. Eu vou intervalo e volto já com o nosso convidado, com a sua participação. Um abraço especial à Lúcia, lá em São Vicente, na Vila Valença. A Lúcia está preocupada com as questões aí de segurança pública, Lúcia. A gente está tentando organizar um programa sobre isso, a gente vai fazer. Voltamos já,
Virgínia, vamos lá ao intervalo e voltamos já com muito aqui do programa dessa quinta-feira, que antecede feriado de amanhã, né? Sexta-feira Santa para todo mundo. Participação de Dininha Couto, bom dia, amigos. Ô, Dininha, São Bernardo do Campo. Como ela fala de São Bernardo, eu já lembro do Rogério também. Precisamos falar com o Rogério, está lá em São Bernardo do Campo, lá no Demarque. Um abraço aos amigos lá do ABCD, próximo à capital de São Paulo. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383. 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além
Já estamos de volta às 8h57. Essa é a sua Rádio Estarinho Santos para todo o planeta. 24 horas no ar com muita música e informação. Estamos no horário aqui no nosso Ponto a Ponto. Tem gente até dizendo, eu estou gostando da ideia, viu? Diariamente necessário, com informações da Baixada Santista do Brasil e do mundo. E a gente fica muito feliz com o respeito e o carinho, como o Dr. Roberto Monteiro, o Alexandre na Praia Grande, a Lúcia na Vila Valência em São Vicente. Está falando de segurança, a gente vai fazer o programa. Manda um abraço especial ao Paulo Machado, também lá em São Paulo, na Moca, bairro do Tutto Buonacente, os italianos lá da Moca. Um abraço também lá para o Lúcio Zé Bento em Floripa, para o seu Bedim, lá em Balneário Camboriú, ele que trabalhou no conceito, na área de presídios lá de Santa Catarina. Mas o nosso tema hoje, um dos nossos temas, são vários. Renato, você que é um advogado aplicado, você que vem trabalhando em projetos sociais há muito tempo, é rotariano, quando a gente fala em desigualdade social no Brasil, ela traz muitas consequências, essa desigualdade. Eu recebo aqui diariamente muita gente falando, poxa, Edu, a gente está com uma reclamação aqui pertinente. Eu vou insistir, né, Virgínia, que os nossos deputados federais, Alberto Mourão, Rosana Vale, Paulo Alexandre, da Cunha, que parece estar com problemas aí, mas ele é um deputado eleito. Nós temos muitos alunos da FATEC ETEC e da Unifesp Santos reclamando falta de aulas, por falta de engajamento do governo federal em valorizar os profissionais que ali estão. Vamos dar um exemplo aqui, FATEC ETEC. A semana retrasada, o elevador parou entre andares, poderia ter tido uma tragédia. O prédio está com uma qualidade horrível. Nós temos falta de qualidade de estrutura para as aulas. A Unifesp, na Silva Jardim, nós temos lá um prédio sucateado, um prédio que foi construído para a Universidade Federal. Nós temos funcionários sem qualidade para dar aula ali, sem condições, não eles, a qualidade do prédio. Sem ar-condicionado, sem estrutura, sem segurança. Houve o relato de um aluno cadeirante esfaqueado no ano passado. Nós pedimos à Secretaria de Segurança de Santos, ao secretário Delbel, para que possa dar atenção, à Polícia Militar. Eu fui lá, eu fui constatar, eu falei 2 dias, né, Virgínia? E, para minha felicidade, mas não é daqui, eu vi a viatura da Rota fazendo ali uma ronda e fazendo ali uma verificação de 2 elementos. Então, parabéns à Polícia Militar. Mas é pouco. Renato, o que a gente, como comunidade, como integrantes dessa comunidade, com pessoas que nós aqui se juntamos, nós somos formadores de opinião, eu sou, você é, e a comunidade é, para que a gente mude isso, a gente precisa... O único caminho que o nosso país tem é justamente trazer os nossos jovens à educação, ao preparo, à cultura. Você poder ter sido, como eu, um marginal, um bandido. Estamos aí com uma Operação Verão, que resulta nesse momento em 54 mortes. Será que essas 54 mortes, todos são realmente marginais? Todos tiveram chance na sua vida? Todos deveriam estar sendo abatidos por tiros? Não estou aqui fazendo uma apologia contra a Polícia Militar, longe disso, apoio o trabalho da Polícia Militar, mas por que eu também apoio o uso da câmera? Porque a câmera, ela desvenda se é fato, se é realidade, se não é. E quando a gente fala em desigualdade social, ela é gigantesca no Brasil, Renato. É que você bem falou, né? Tudo é uma questão de cultura, de educação, das pessoas virem uma luz no fim do túnel. A gente conhece muito jovem de periferia. Eu mesmo sou fruto da região dos Morros de Santos, olha aí, que é uma região extremamente carente, uma região periférica. Eu sou filho caçula de uma família de 15 irmãos. 15 irmãos? Exatamente. A minha mãe, ela veio da Bahia para Santos, ela veio grávida de mim, eu nasci em Santos, mas todos os meus irmãos nasceram na Bahia. Então, imagine como foi difícil a construção da história da nossa família. Como é que é o nome da mamãe? Maria Rita de Jesus. Ela já partiu. Já é falecida. Já. Mas ela é muito batalhadora. Ela veio para cá com os meus irmãos, e os meus irmãos tiveram que trabalhar em toda sorte de emprego. Tive um irmão feirante, na época que era Prodesan, lembra que tinha aqueles diaristas, tal, Margarida, tive minha irmã que trabalhou como Margarida, irmão pedreiro, fizeram o que tinha que fazer para ajudar a sustentar a nossa família. E nós fomos construindo a família. Como eu era o rapa do tacho, era o menorzinho, na minha pré-adolescência eu já tinha uma consciência de que eu queria um destino diferente para mim. E eu pensei que a única forma que eu tinha de passar por esse funil social era através da educação. Foi aí que eu decidi estudar efetivamente. E, de fato, eu fui estudar, estudei escola pública, estudei no João Otávio, lá em cima do Morro do São Bento. Estudei no João Otávio, fiz meu ensino secundário, que era o fundamental.
Depois eu descobri, quando eu estava na 8ª série, que tinha que fazer um vestibulinho se eu quiser estudar numa escola melhor, que era a escola do Primo Ferreira. O Primo Ferreira, naquela época, era uma escola tão boa que os alunos de outras escolas particulares queriam migrar para o Primo Ferreira, que era uma escola estadual, mas com nível muito aquela bom. História, Primo Ferreira, Canadá. Era o Primo Ferreira e o Canadá. São 2 escolas em Santos que todo mundo queria estudar. E eu falei, poxa, por que eu não posso estudar no Primo Ferreira? Sim. E eu fui, fiz o vestibulinho, passei e fiz meu ensino médio no Primo Ferreira. Lá tive experiência, encontrei ótimos, bons professores e a partir dali eu tive mais uma orientação. Então, agora eu vou fazer minha faculdade. E entrei na faculdade, na verdade eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, fiz vestibular para várias coisas, passei em todos. Dá um exemplo aí do que você fez de vestibular. Eu fiz vestibular para matemática, para jornalismo, para filosofia, para direito. E eu passei em direito também, falei, bom, quero fazer direito. Aí eu decidi fazer direito. Já que é para fazer, eu vou fazer direito. Eu entrei na faculdade de direito. Só que depois que eu passei na faculdade, é que eu fui me atentar, ter que pagar. A faculdade custava, naquela época, R$ 658. E eu ganhava... Foi em 2007. 2007? Não, 1997. 1997, isso. E eu ganhava R$ 700 no trabalho que eu tinha e pagava 658 de faculdade. Não me sobrava nada para ir para balada, para passear. Isso foi muito bom. Por quê? Porque eu ficava em casa estudando. Já que eu não tinha dinheiro para ir para balada, eu ficava estudando. E isso foi sensacional. A gente acabou se desenvolvendo. Na faculdade mesmo, logo no primeiro ano, eu comecei a dar aula particular para os outros alunos que tinham mais dificuldade, porque quando eu estudava mais em casa, eu tinha mais facilidade. Pegava melhor as matérias. Exatamente. Porque estudante é aquele que estuda antes. Eu estudava antes de ir para a faculdade. Sabe aquela história? Presta atenção na aula e estuda, chega, por exemplo, dia de prova, você está preparado. Está preparado, exatamente. Então, a diferença de você ser aluno e você ser estudante. É isso aí. Tem muita gente que é apenas aluno. O Renatão deu uma boa aqui, gente. Nós estamos entrevistando aqui o Renato Jesus, ele que é advogado, mestre em Direito, empresário, professor universitário, estudantes, porque aí você está preparado e não depende daquela história, quem não cola não sai da escola, quem cola demais não aprende, bicho. E aí, na hora que precisar na prática, não sabe. Exatamente. Por que eu estou contando essa história? Porque é a história de uma pessoa da periferia que passou pelo funil social por intermédio da educação. E só uma pergunta, se me permite. 15 irmãos, quantos conseguiram uma formação acadêmica? Só eu. Só você. Olha Só aí, eu. gente. Olha aí, ó. Não que os outros não tenham merecido, mas, de repente, não conseguiram chegar e invadir, entrar nesse funil, que é o funil que a sociedade impõe, né? Isso. Que é difícil entrar numa faculdade. Por isso que eu bato na tecla para os nossos governantes: educação, educação, educação. Sem essa formação, nós não teremos nunca um país mais igual. Nós vamos falar de desigualdade aqui, que ela é gigantesca. E a educação te abriu um monte de portas, né, Renato? Abriu um monte de portas. Eu estou contando essa história porque eu entendo que a gente precisa contar as histórias de sucesso, as histórias que deram certo, para que os outros jovens, os outros adolescentes possam seguir. Porque na periferia, os nossos adolescentes, os nossos jovens, veem muito exemplo de coisa errada. Exato. Então, vê lá o aviãozinho, o traficante andando de moto zero, de tênis de marca, de roupa de marca, e ele pensa, na ingenuidade dele, que aquele é o único caminho para ele. E não é o único caminho. A gente precisa mostrar que existem outras opções. Na verdade, não deve nem ser levado como caminho, né? Exatamente. A gente precisa mostrar. Agora, o que é ser livre? Ser livre é você ter opções, você poder escolher. Exato. Se você não dar opções para esse jovem, ele não tem liberdade, ele não pode escolher. As pessoas falam, quero ser livre como o pássaro, mas o pássaro não é livre, o pássaro não tem opção de não voar. Não, exato. Ele só pode voar. Só pode voar. Então, a gente precisa levar para os nossos jovens de periferia, para as pessoas que enfrentam diariamente essa desigualdade, opções para que elas possam sair dessa condição que ela está. Eu encontrei a possibilidade, através do estudo, de passar por esse funil social. Graças a Deus, consegui me formar,
depois consegui fazer minhas pós-graduações, fiz meu mestrado. Hoje eu tenho a honra de lecionar na FGV. Olha aí. Que é Getúlio uma das... Vargas. Exatamente. Uma referência no uma direito referência no país. em direito, continente, na verdade, em educação, em gestão. Hoje, Emílio, Emílio, olha, estou pensando no Emílio Não, aqui. um abraço, um grande o abraço. Emílio deve estar pensando Nosso na doutor gente. Emílio Puimi, que é outra autoridade aqui, fala com primazia. O doutor Emílio, ele inclusive vai inserir um quadro aqui da nossa Rádio Star News, trazendo muitas informações do direito. Então, um abraço para o doutor Emílio, e ele é outro batalhador em relação às injustiças, às desigualdades. Uma falta hoje aqui no nosso programa, ele faz falta, assim, toda semana, e os ouvintes já têm um carisma todo com o doutor Emílio, gosto muito da participação Grande dele. abraço a ele. E só para acrescentar no que você está falando, e para que se possa levantar em consideração, para a Marta, lá da Vila Valência, em São Vicente, e ela diz que a irmã dela mora no interior de São Paulo, e que aqui a gente está vivendo um momento de muita violência e muita... o crime leva muito o jovem a delinquir, né? Mas tem muito olhar dos pais também. Mas preste atenção, viu, Marta? Como reverter a desigualdade social no Brasil? A desigualdade leva ao aumento da pobreza, da má qualidade da alimentação e à fome. Com isso, também há uma condição de que moradia falte, saneamento básico falte, saúde precária, alta taxa de mortalidade infantil, violência e desemprego. Concomitantemente a isso, todos esses fatores criam um estresse e trazem vários problemas emocionais e psicológicos que podem levar a droga e a outras coisas mais. A desigualdade social por aqui é um legado do período colonial, que se deve à influência ibérica, à escravidão e aos padrões de posses latifundiárias, que é um nojo que nós produzimos no Brasil. O Brasil paga por um período de escravidão de mais de 300, 400 anos, que isso está no nosso DNA, e a gente precisa aprender a tirar isso e trazer à realidade todo mundo tem direito. E nós cometemos esse mal, né? E quando eu digo nós, todos nós temos a nossa responsabilidade social, né? Aspectos como racismo estrutural, discriminação de gênero, alta tributação de impostos, desequilíbrio na estrutura social, só agravaram a desigualdade brasileira. Quando a gente fala isso, Renato, eu dei aqui um pequeno en passant do que acontece, mas nós temos aqui um fosso enorme. Sim, a gente pega, vou pegar o exemplo da cidade de Santos. É uma boa cidade? É uma cidade boa para morar? Mas você tem, por exemplo, Ponta da Praia, Vila Rica, Imbaré, Boqueirão, faixa de praia, mas você tem ali Palafitas, na Zona Oeste. O pior é você ter orgulho de ter as palafitas, né? Eu não posso ter orgulho, né? Gente que fala, pô, eu tenho que ter vergonha. Tem que ter vergonha. E dá para resolver, Renato. Dá para resolver, mas falta... Se tiver boa vontade, resolve. Falta boa vontade. As pessoas precisam tomar consciência que nós somos, talvez, o único povo do mundo que na própria Constituição Federal se autorreconhece como pobre. Você sabia disso? Está escrito lá na nossa Constituição Federal, nos objetivos da nossa Constituição, logo nos primeiros artigos da Constituição. Interessante. Salvo engano, o artigo 3º da nossa Constituição, ele diz o seguinte: é objetivo do nosso Estado erradicar a pobreza. Ora, se está escrito na Constituição que o nosso objetivo é erradicar a pobreza, ele está se autorreconhecendo como pobre. Já reconheceu que é pobre. Muito bem colocado. Né? E ele se autorreconhecendo como pobre significa que na nossa sociedade a desigualdade se coloca. Está na própria Constituição. E a gente precisa lutar contra isso. Total, todo mundo. Todo mundo. A sociedade precisa tomar consciência e as autoridades precisam fazer por onde. Sim. Então, você estava comentando aqui de Santos, e você comentou aí o seu comentário falando da nossa cidade. O que Santos precisa hoje? Claro que a gente tem uma série de problemas, a gente olha para trás, verifica algumas coisas boas, a gente não pode, que acho que o problema dos políticos é olhar para o outro e falar que o outro não fez nada. Isso não é verdade. Você tem que olhar para trás e verificar o que foi feito de bom, aproveitar, apontar os pontos de melhorias para que a gente possa seguir. Exato. E não simplesmente chegar e destruir tudo que foi feito e começar do zero. Porque não é assim que funciona a coisa. E quando você constrói o Renato, olha, por exemplo, o Renato foi prefeito, fez um bom trabalho na saúde e educação, mas ele não se reelegeu porque não podia mais se reeleger. Eu assumo a prefeitura. O Renato deixou 2 escolas, não, essa aí eu não vou terminar. Não é meu, eu vou deixar lá apodrecer. O que é um absurdo, não é? Um absurdo. É um absurdo. Não é seu. É da população, né, Renato? Exato. Você começou, eu tenho a obrigação e o dever de terminar. Exatamente. Então, o que nós precisamos hoje
de autoridades que tenham essa consciência e que façam uma boa zeladoria dos equipamentos que nós temos. Sim. Não dá para você ter uma escola que o elevador não funciona, não dá para ter um hospital que não tem um gerador, não dá. Tem coisas que não dá. Não é aceitável Não de é jeito aceitável. nenhum. Então, você precisa fazer uma boa zeladoria dos equipamentos que nós temos. E, junto com isso, você motivar os seus funcionários. Você tem que ter pessoas enganjadas. Se você for para a iniciativa privada, como é que você faz uma empresa prosperar e ir ao sucesso? Sim. Você precisa ter processos bem estabelecidos e pessoas comprometidas. Como é que você compromete as pessoas? Você tem que remunerar, Sim. você tem que reconhecer e motivação. você tem que recompensar. Essas pessoas vão sair enganjadas. E como é que você estabelece processo? Com uma equipe que sabe fazer uma boa gestão, uma equipe técnica. Sim. O problema da maioria dos nossos políticos é que, quando chega ao poder, ele coloca nos diversos cargos, nas diversas funções, seus amigos, seus apadrinhados, as pessoas que o ajudaram a chegar lá, e não as pessoas que são técnicas, mais capacitadas para devolver para a sociedade o melhor. Sim. Esse é o grande problema. E isso acaba impactando no tema que nós estamos falando, que é a desigualdade. Porque Isso ninguém enfrenta o problema de frente. Você, como um advogado, operador de direito, um mestre em direito, envolve muito o direito, né, Renato? Quando a gente fala aqui, com a vinda do doutor Emílio, quando também está aqui o Ailton Cláudio Ribeiro, que é ex-auditor fiscal, que também agora é advogado, a gente fala que esbarra muito nisso, né? É o direito. E muito no Brasil, a gente está vivendo um momento agora, eu tenho várias mulheres aqui que têm participado, a Lúcia, a Dona Tereza, a Maria Cristina, são várias aqui que os ouvintes sabem, acompanham, são ouvintes e espectadoras, vêm e nos ouvem. Dois casos que as pessoas têm até feito confusão, gente, e não pode fazer confusão. O caso dos jogadores, né, ou dos ex-jogadores, do Robinho e do Daniel Alves. E a gente fala que nós temos todos os problemas do mundo. Não só somos nós, não. O que acontece? Quer dizer que o Daniel Alves violentou a moça lá e, porque ele é rico, ele comprou a liberdade dele. Então, você veja que nós estamos, não é no Brasil, nós estamos falando da Espanha, que é um país lá que, teoricamente, seria um país mais evoluído, mas só teoricamente também, mais na prática. Vamos pegar o caso do Robinho. Ontem eu até dizia aqui, o Robinho teria feito comentário na cadeia lá no interior de São Paulo, que ele estaria comendo ovos de Páscoa e chocolate. Eu reputo que o Robinho tem que criar uma autoridade, talvez que a vida ainda não o deu. Essa maturidade ele não alcançou. E ontem mesmo o seu advogado soltou a seguinte informação, que o Robinho não deve passar a Páscoa em casa, deve passar no sistema prisional. Então, né, Renato, tem muito lado que as pessoas veem assim, vamos lá, o garoto pobre da periferia de São Vicente, negro, que lutou. O Robinho, como jogador, foi vencedor na sua vida. O Robinho criou seu patrimônio, fez a sua conquista. Errou. Foi punido. A melhor maneira de você provar que você errou, mas você não é aquilo e que você é assumir o seu erro, é pagar a sua culpa. E o Robinho, acho que ninguém conseguiu falar isso para ele, ele não entendeu. O Daniel Alves, da mesma forma. Mas isso são dois exemplos de pessoas bem-sucedidas na vida, que erraram. Agora, quantas pessoas não são bem-sucedidas na vida, não têm oportunidade, procuram não errar, e a sociedade não abre as portas, não dá espaço, Renato. Você é um batalhador, você venceu, você está aí como um ótimo exemplo. Um ótimo exemplo que pode amanhã não somente militar na área do direito, na área empresarial, na área da educação, mas na área pública, sendo candidato a alguma coisa, não sei nem se se for, pode falar, não tem problema nenhum, mas eu digo para a Virgínia aqui, eu tenho muita tristeza de ter nascido num país tão grande, tão rico, tão belo, mas ao mesmo tempo tão injusto, onde separa e segrega em favela, você vai para São Paulo, você vai em bairros chiques, como, por exemplo, Morumbi, e atrás ali do Morumbi você tem a Vila Sônia, que é uma pobreza só. Você cria feudos de pobreza, de marginalidade, onde o poder paralelo, ele diz assim, como lá o poder público não entra, não resolve, entro eu. E aí ele oferece o quê? Tudo o que aquela pessoa tem como expectativa. Alimento, o gás, o remédio. Olha, aquela senhora está passando mal. Põe ela no carro e leva para o hospital. O pessoal aqui da favela paga. Você entendeu o que eu quero dizer, né, Renato? Entendi. Então, nessa falta de operação do Estado, e seja município, Estado e União, a gente cria um país com tanta desigualdade. Estamos em 2024. O Renato já tem experiência de vida, eu já tenho experiência de vida, e a gente, garotinho, pensava em ver coisas diferentes que a gente não está vendo. A gente parece estar vendo muito retrocesso, né, Renato?
É verdade. Você estava falando, eu estava pensando aqui em um princípio, chama-se princípio da integralidade, que a gente utiliza muito no direito médico, direito da saúde. Significa que uma pessoa, quando vai procurar uma assistência à saúde, ela pode estar com uma dor ali na joanete. Só que quando o médico vai examinar, ele vai encontrando outros problemas na saúde da pessoa e ele deve atender a pessoa em sua integralidade. Sim. Para poder entregar a ela novamente saúde, tentar fazer o máximo para recuperar a saúde, princípio da integralidade. Quando você está falando da história do Robinho, do Daniel Alves, a gente verifica que eles tiveram sucesso numa seara da vida, numa única área da vida. Exato. Talvez tenha esquecido de diversas outras, porque o ser humano ele é complexo. Sim. Então eles foram muito bons no esporte, mas será que tiveram uma formação religiosa adequada? E quando eu falo formação religiosa, eu não estou dizendo religião A, B ou C. São os princípios, os valores. Será que eles formação familiar. Formação familiar. A mamãe, a sua mamãe que não está mais aqui, que você deve ter ótimas lembranças, deve ter feito todos os esforços, com todas as dificuldades possíveis, para dar para você, para os seus outros 14 irmãos, o mesmo tratamento, a mesma educação, e entender que o respeito ao próximo deve existir, que o que está ali não é seu, você não põe a mão. Exatamente isso. E quando você falou do Robinho e do Daniel, eu fiquei lembrando disso. Eles foram muito bem-sucedidos no esporte, mas tem outras áreas da vida que precisam ser desenvolvidas. O ser humano precisa ser desenvolvido como um todo. Sim. Isso é integralidade. A pessoa precisa ter... É claro, eu não sou contra que a pessoa tenha um sucesso financeiro, claro patrimonial. Tem que ter mesmo, claro tem que buscar, tem que ser ambicioso. Exato. Né? Ambição é diferente de ganância. Exato. Você vai buscar o seu patrimônio. Você vai na sua conquista. Essa chama tem que estar dentro de você. Você tem que querer buscar. Tem que ter entusiasmo. E ter entusiasmo é ter Deus dentro de si. Produzir todo dia alguma coisa diferente para buscar o seu êxito. Exato. Mas é que a pessoa precisa desenvolver também o seu lado espiritual, o seu equilíbrio agora, emocional. Jamais, Renato, pisando nas outras, jamais desfazendo das outras, pessoas, desqualificando as outras, olhando de cima para baixo, ou entendendo que eu sou melhor que a outra. E, na verdade, não é. Porque ninguém é melhor que ninguém. Você tem que aprender a da experiência mais amarga, tirar um pouquinho de açúcar. Como a mosca faz. A mosca vai lá, o pessoal é o alimento mais amargo, ela vai lá e tira um pouquinho de açúcar. Porque é isso. E viver é isso. Agora, quando você tem um destaque muito grande numa única área da sua vida, a tendência é que você esqueça as outras. Sim. Se você não tiver uma base familiar, não tiver pessoas próximas que te ajude, te traga para a realidade, a tendência é você desgarrar. É esse exemplo que a gente quer mostrar para os nossos filhos, para as nossas crianças? Não. Por que o caso do Robinho, o caso do Daniel Alves teve essa repercussão? Porque são pessoas públicas. Exato. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para os jovens jogadores do Santos Futebol Clube, e nessa oportunidade eu falei para eles da responsabilidade que eles têm. Porque eles passarão, em algum momento da vida deles, a ser formadores de opinião, por conta da imagem pública que eles terão. E eles precisam tomar consciência do que eles vão falar, consciência do que eles representam e consciência de que eles podem modificar a vida de vários outros jovens. Vamos pegar outro exemplo agora, então, de um menino que está surgindo com 17 anos, o Hendrick. O Hendrick. Ele acabou de fazer não sei nem se foi ele que compôs o texto, mas basicamente pela cabeça dele, ele está sendo muito bem orientado pelo clube, a gente sabe disso. Os pais dele estão também tendo todo o apoio. O pai dele era faxineiro, gente. Presta atenção como você cuida de uma pessoa. Quando o pai levou esse menino em outros clubes, São Paulo, ninguém deu atenção. Um negro, faxineiro, não, aqui não tem lugar. Quando ele parou lá no Palmeiras, alguém, não sei quem, alguém olhou para ele, olhou diferente. Falou, senta aqui. Não só colocaram o menino para jogar bola lá nas categorias de base, como o pai falou, eu preciso de emprego. O que o senhor sabe fazer? Faço qualquer coisa, mas eu preciso trabalhar. Colocaram ele na limpeza do clube. Preste atenção como o Papai do Céu e o Renato foi feliz, também auxilia quem busca esse auxílio. Quando o menino foi aparecendo, já sugeriram o seguinte, esse menino tem um talento, esse menino tem qualidade, esse menino precisa ser ajudado. Então, é o seguinte, outra filosofia de clube, que tem que ser todo clube brasileiro assim, só joga bola se estudar. É isso. Se não estudar, não joga bola. Ele começou a estudar, começou a mostrar aptidão. O pai, de faxineiro, já foi promovido.
O pai, depois de uma situação, quando o menino assinou um contrato maior, deixou de trabalhar como faxineiro. O clube passou a dar um salário para ele fazer o quê? Zelar pelo dia a dia do menino e pela família, pelo seu irmão, pela sua esposa, pela mulher dele. Então, você perceba que é um contexto todo, né? Eu não posso olhar só para aquela figura e deixo a família morrer a miséria, a míngua sem nada. Porque eu trago para esse jovem um problema emocional. Pô, peraí, mas eu estou famoso, estou começando a ganhar dinheiro, mas meu pai está passando... Ah, não, mas ele pega o dinheiro e ajuda. Nem todo jogador é assim. Eu vim do esporte, cobri muito esporte, sei de jogadores que ficaram bem de vida, o pai e a mãe não tinham nada, moravam num casebre. E esse jogador dizia, problema deles, se eles não lutaram, eu lutei. A gente não pode olhar a vida assim, né, Renato? E você como advogado, você como defensor público, você como um mestre em direito, você está, por exemplo, você hoje leciona para uma das maiores instituições de ensino do Brasil, que é a FGV. Você tem ali uma gama de pessoas que vêm de uma qualidade de vida nível top. Isso aí. Uma situação de vida onde o dinheiro não é o problema, o dinheiro é a solução. Agora, passar para essas pessoas que o direito é para todo mundo, e nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão desacreditando do advogado, estão desacreditando da justiça, falam, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou me defender? Então, vem aí esse trabalho que vocês têm a consciência de fazê-lo. E olha só como as histórias, elas se replicam em núcleos diferentes. Essa mesma história que você contou, para analisar dentro daqueles núcleos em que tem violência doméstica. Quando uma criança sai violenta e vai para a escola e começa a agredir outras crianças, se você for analisar o problema mais a fundo, você vai verificar que a família está doente. Porque você vê que dentro daquele núcleo familiar, o pai agride a mãe. Exato. E a filha pode crescer vendo aquilo e achando que aquilo é normal. Exato. Ou a mãe agride o pai. E a criança cresce vendo aquela situação e acha que é normal. E não é normal. Tem algumas coisas que até são comuns, mas não são normais. E a gente não pode aceitar como normal. Sim. A gente não pode perder a nossa capacidade de indignação com algumas coisas. Sim. Isso tem tudo a ver com o que você falou da família do Hendrick ali. Não tem a ver com a sua formação. Tem a ver com as oportunidades que são dadas. E é dessa forma, voltando ao tema anterior, é dessa forma que a gente vai combater a desigualdade, dando oportunidades para as pessoas. Aí a pessoa, eu sempre ouço aquela discussão, poxa, você é a favor ou é contra as cotas, aquela coisa toda, que sempre acontece. É que elas são necessárias. Por você conta tem que ter um gatilho no meio da sociedade. Você pode dizer assim, eu sou contra a cota. Vamos lá, para a gente debater isso aqui. Mas você fala, qual é o sistema que eu vou dar de opção para essas pessoas que não têm oportunidade? Eu não vou dar nenhum, porque se eu não tiver. Agora, se eu trouxer das cotas, inclusive, até como não informação, mais uma, viu, do presidente Lula nas últimas 24 horas, ele que está num namoro, no bom sentido, né? Empresarial com o presidente Emmanuel Macron, da França. O presidente ontem disse o seguinte, né? Com certeza algum marqueteiro passou para o presidente, apesar que ele não é burro, com a frase, bota fé no Brasil, o governo Lula quer sinalizar e avançar e acenar para os evangélicos, algo que ele não conquistou na eleição, que pertencia ao candidato Jair Messias Bolsonaro. Então, você veja que tudo se constrói, né? E com uma certa capacidade de você... Aí ele fez um afago recentemente, pediram para ele vetar, que era para não isentar os pastores, padres do imposto. Aí o presidente pensou, acabou assinando, isentou. Então, você começa a transformar em aproximação. Na questão social, na desigualdade social, a gente fala, né, o Renato, você como advogado e um mestre em direito, direito à habitação, direito à saúde, direito à moradia. Tudo isso está previsto na Constituição. São os direitos sociais, artigo 6º da Constituição, está no papel. Prática? Você precisa tirar do papel. E a prática? E fazer acontecer. Mas é papel das nossas autoridades. As nossas autoridades precisam... Quando você fala autoridades, desculpa te interromper, você está falando da nossa classe política. Política. Que tem a obrigação e o dever. Exatamente. É que, infelizmente, assim, a nossa população ela tem o hábito de escolher mal. Ela escolhe mal. Ela escolhe o político por simpatia, ou porque o cara foi muito engraçadinho, o cara vai lá, ou era bonitão. Ou é bonitão. Bonitão.
e não avalia Ou bonitona. o que é importante, que é competência. Sabe que o cara sabe o que ele vai fazer? Sabe que o cara sabe qual que é o papel dele? Mas você concorda que o povo também produz, você como advogado deve entender isso muito mais do que eu, mas o povo até produz corrupção? E Sim, vou dar um exemplo. sim. Como produz. Claro que você vai dizer, não estou comparando aqui com os desvios de verba, dinheiro, recursos públicos que somem e a gente não sabe onde vão parar, ou sabe. Mas vamos lá, o sujeito chega na necessidade dele que mora numa comunidade, numa favela, ele precisa de telha para fazer o barraquinho dele, ele precisa de cimento para fazer um chãozinho, ele precisa de um gás, ele chega nesse político e ele vai lá e já pede. Isso acaba virando corrupção. Quer um exemplo ainda mais simples? Ah, Eu sou rotariano. sim. E como rotariano lá do Rotary Clube Santos Vila Belmiro, mando um abraço lá para os companheiros do Vila Belmiro. A gente realiza diversos eventos para ajudar a comunidade. E alguns eventos para levar lazer, para levar um momento de leveza para as crianças, para os adolescentes de comunidades carentes que não têm muito espaço para brincar. E nesses eventos, a gente sempre organiza filas e tal. E você vê, e não é raro, o pai pegando a criança e querendo passar na frente de uma outra criança para levar uma vantagenzinha de burlar a fila. Olha lá. Você está ensinando a sua criança a fazer o que é errado. Renato, correto. Entende? Então, quer dizer, são nessas pequenas atitudes que a nossa sociedade vai formando uma comunidade de pessoas corruptas. Exato. Pessoas que querem dar o jeitinho para se dar bem. Jeitinho brasileiro. Isso está errado. A gente precisa começar a trabalhar cultura, trabalhar educação, para mudar essa situação. Não, talvez, para essa geração, mas para um futuro, a gente ter um país melhor, uma cidade melhor. Claro que a gente pode falar em continentes como o continente africano, outras áreas, a gente vai em intervalo, mas a gente tem um abismo social muito grande no Brasil, e esse abismo não está em apenas um estado. Você pode correr o Brasil inteiro, você vai ver esse abismo social em várias regiões. Você vai ver um abismo social que ele decreta a morte, ele decreta a violência nessa família, como muito bem colocou o doutor Renato aqui. Nós estamos com o Renato de Jesus, ele que é advogado, professor, mestre, empresário. Mas ele virou tudo isso porque ele é mais bonito ou mais legal que os outros? Não, tem a determinação. Daqui a pouco ele vai falar, na volta do intervalo, como funciona isso. E só lembrando também, o número... Olha... como começa a espantar, nós tínhamos uma previsão de um crescimento populacional no Brasil. Mas, viu, Virgínia, me parece que o Brasil começou a seguir o caminho da China, apesar que a China tem um pouco mais de ocupação, né? Eles lá trabalham com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, mas nós não chegamos nem perto disso, e nem deveremos. Mas o número de nascimentos no Brasil caiu pelo 5º ano seguido, mostra o IBGE, segundo o estudo que mostra ainda que aproximadamente 39% dos nascidos em 2022 tinha mães com 30 anos ou mais de idade. Os dados demonstram que mulheres se tornam mães cada vez mais tarde no Brasil. Em 2022, o país teve 2.542.298 nascimentos e a queda de 3,5%, na comparação com 2021, que somam 2.635.854 bebês. O número de nascidos em 2022 representa uma queda de 11,4 percentual da média do país de 2010 a 2019, que foi de 2.868.479. A queda da natalidade no país integra uma transformação demográfica que este curso já está neste curso desde 1960, o que significa menos pessoas nascendo, uma população menor, e você começa a perceber que a migração de estados mais pobres para as capitais também diminuindo. As pessoas percebem que, espera aí, eu vou sair do Nordeste, vou para São Paulo e vou sofrer? Vou morar numa favela, vou aumentar os números lá? Então, a pessoa prefere, às vezes, enfrentar a pobreza no seu estado ou migrar por uma cidade mais próxima, maior, e não enfrentar isso. Isso é um fator importante de reflexão para o nosso governo também. Quando a gente fala que a importância de um censo, né, Renato, é justamente para mostrar tudo que tem como realidade no país. O que falta, o que tem sobrando, o que precisa ser colocado, as regiões que mais sofrem, e parar com essa história que existe cidade pronta. Não existe cidade pronta no Brasil, não existe cidade pronta em lugar nenhum do mundo, se nós observarmos essa diferença.
Você quer acrescentar de intervalo? Não, principalmente no Brasil, né, que se auto-reconhece como pobre, como nós já falamos aqui. Como é que você vai dizer que bem colocado a tua parte isso. Como é que você vai dizer que a cidade está pronta? A própria Constituição fala que nós somos um país que temos que sair da pobreza, diminuir a pobreza. Significa que você reconhece que você é pobre. É isso. E é aquilo, né? Muita gente fala assim, eu tenho, o outro que se dane, né? É aquela história de você não abrir a sua mão e estender. Eu não estou pedindo aqui, jamais, que você pegue o seu e dê para os outros todos. Não, mas tem muita gente que tem e é desprendido. Ele está em projeto social, ele ajuda. Recentemente a gente trouxe aqui, né, Virgínia, a esposa do nosso querido Luiz Fernando, né, parceirão aí do nosso querido Barroso, da Luxo, construtora, e a sua esposa esteve aqui, a sua sobrinha, e um projeto Luiz Monteiro, né, o Centro Espírita, um trabalho tão bacana, voltado ali na região do mercado, que é a comida, é a higiene, é tentar dar uma formação para essa pessoa, desde a criança, um trabalho lindíssimo, né? Aí teve algumas pessoas assim, mas o que eles ganham para fazer isso? Ganham muito. Sabe por quê? Consciência. Não, mais do que isso. Uma das chaves da prosperidade é o doar. Exato. Quando você doa, você recebe muito mais. Muito mais, muito mais. Deus lá em cima, Deus não... Eu pergunto aqui, vira e mexe, as pessoas falam para mim assim, Deus tem religião? Desconheço. Se você falar assim, Deus tem cor? Desconheço. Deus tem um olhar por um lado e não tem por outro? Desconheço. Ele olha como um todo, ele está presente como um todo. Deus, claro que ele vai chegar mais próximo de quem for mais próximo a ele, quem buscar a ele. Se você busca ele, você vai estar mais próximo. Agora, quem não liga, quem não tem interesse, não vai ter conquista nenhuma. Mas às 9h33, nós vamos a intervalo, nesta quinta-feira aí, na verdade, véspera do feriado, né? E antivéspera praticamente da Páscoa, no final de semana. E mando um abraço aí para todos os nossos ouvintes também. Lembrando, né? Que pelo esporte também, eu falei do Santos que venceu o Bragantino, ontem tivemos a Portuguesa Santista, hein? O Briozinho, sem salário, com a situação difícil, a Portuguesa empatou com o 15 e avança às semifinais do Paulista da A2. Olha a Briozinho aí, parabéns ao meu querido Sergião que esteve aqui no programa, no estúdio. Sérgio Guedes, vamos resolver a situação, porque deixar jogador sem comer, sem pagar a conta de uso, sem boleto, aí, sem dinheiro, é ruim, né? Eu sei que tem um processo todo aí, vamos tentar juntar a colônia Luz, a colônia Portuguesa da Briosa, para tentar resolver. É desumano deixar alguém que está trabalhando. Quem trabalha merece o quê, Renato? Opa, sua recompensa pelo seu esforço. Exato, receber lá o seu pró-labor, o seu salário. Agora, é desumano, não é possível, né? Então, vamos ter essa consciência. A gente vai a um rápido intervalo e volta. Vou tomar aquele cafezinho aqui com o nosso convidado hoje aqui também, mais uma vez, o Renato. Tem um nome bonito, né, Virgínia? Quando a gente fala, tem muita gente que fala assim, qual é o nome? Renato de Jesus. Só para completar isso, é Renato Luiz de Jesus. Renato renascido. Luiz, luz. Jesus, Deus. Renascido da luz de vida. Sua mãe caprichou, né? Opa, ela nem sabia disso, mas ficou legal. Você que pensa que ela não sabia. Será? Dizem que as mães têm um sexto e um sétimo sentido que o papai do céu manda. E por algum motivo, elas fincam uma ideia, um olhar e fazem isso também. Eu costumo dizer que... inconsciente. Exatamente, Virgínia. No inconsciente, elas acertam. Então, sempre guardar na lembrança, né, as nossas mamães, né, aqueles que têm ainda, eu ainda tenho, graças a Deus, a minha mãe, né, a dona Josefa, o Renato não tem mais, mas com certeza tem sim, em algum lugar no espectro da nossa vida, ela está lá zelando por ele, pelos irmãos, com certeza pelos bisnetos, pelos netos e por tudo aquilo que veio, né? Tiver um rápido intervalo às 9h36. Deixa eu mandar um abraço para a Brigitte, né? Brigitte, que eu não estou reconhecendo o nome aqui, ela fala que é aqui da região de Campinas, está acompanhando o programa com a gente aqui em áudio e vídeo. Obrigado. Ela diz assim, brilhante aí a demonstração do seu convidado e a vossa também por explanar sobre desigualdade. Vivemos num país totalmente injusto, totalmente capaz de mudar isso, mas o capitalismo é selvagem, o capitalismo ele é retrógrado, o capitalismo ele cria muros, não cria pontes. Quando a gente fala que o capitalismo seria necessário para tirarmos as diferenças, cuidar das crianças, dos idosos e até dos animais, porque também merecem, não. Produzimos uma classe política que pensa apenas... Aí você colocou uma frase pesada aqui, mas eu vou pular ela. Mas eu entendi. Para que apenas no deles, né, fossem capazes de fazer
e não pensar num todo. Mas não são todos assim não, viu, Brigitte? Muita gente ainda pensa assim, com certeza a gente vai discutir. Vamos ao rápido intervalo, só lembrando mais uma informação, a espera por perícia do INSS no Nordeste, ela é 5 vezes maior que no Rio de Janeiro, por exemplo. Olha o que eu acabei de falar. Virgínia, uma perícia no Nordeste leva 5 vezes maior o tempo que, por exemplo, no Rio de Janeiro. O nordestino é maltratado e é uma fila que pode durar até 5 anos para uma perícia. Pensa numa pessoa precisando de cuidados médicos, de receber o seu... Você como advogado, isso merece uma medida judicial, né, Renato? Com certeza, com certeza. Para tentar reverter? Tem que judicializar, para ver se a gente consegue dar uma acelerada nisso. Mas, provavelmente, não conheço a realidade de lá. Isso já é uma desigualdade social. Certeza, certeza. Assim, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui o eixo do Sul, Sudeste, realmente nós temos uma possibilidade de mão de obra, de prestação de serviços melhor do que, infelizmente, muita parte do nosso país. Infelizmente. É isso mesmo. Então, se você não tiver mão de obra qualificada para essas regiões aí dos rincões do país, vai demorar mesmo para fazer perícia. 4, 5, 6 anos, porque não tem mão de obra para fazer. E muitas dessas pessoas, gente, vocês que estão aqui em todo o país e fora, morrem antes da mesma perícia e antes até de alcançar o... Sim. Às vezes acontece isso. E até de alcançar um benefício. Eu, uma vez, eu vou ser muito franco, eu estava no outro programa que apresentava, fiz entrevista com 2 peritos. Um foi mais humano, o outro, a vontade era de atirar ele pela janela, porque era de uma falta de sensibilidade, insensatez tamanha, mas eu não vou generalizar. Existem peritos muito corretos na sua avaliação na hora de liberar ali essa pessoa para receber ali, seja lá o seu tratamento, seja lá a sua aposentadoria, a sua pensão. Mas nós estamos falando também em nome de M. Rocha Contabilidade, desde 2011. Você tem aí, já fez imposto de renda, Renato? Não, meu contador, ele cuida disso para mim. Eu ainda também não fiz, meu contador também não fez, mas vai fazer. Fique tranquilo. mrochacontabilidade.com.br. Também Mecânica Eleomar, há 54 anos cuidando da mecânica do seu carro, elétrica e toda a parte hidráulica, hein? Nosso querido Roberto Santana não para de trabalhar para você na linha amarela em São Vicente, no 493. Tintas e tintas, vai pintar a sua casa, o seu carro, o seu barco, não importa o que você quer pintar. O Zé Luiz diz assim, vem para cá, por quê? E digo, vai com um orçamento na mão. Chega no Zé e fala assim, o Edu lá da Rádio Star News, do Ponto a Ponto, falou que você cobre orçamento. Ele cobre. Tem loja aí que te dá 5%, ele vai logo já nos 10% e te coloca o mesmo material da qualidade que você precisa. Não é aquele negócio, eu dou desconto, mas coloco material de quinta. Não, entrega onde você quiser, da Tintas e Tintas. Senador Feijó, 439, Antônio Henrique, 819, e Ulisses Guimarães na área continental. Alô, área continental de São Vicente, hein? Vocês que merecem nossa atenção e respeito também. Alô, prefeito Caio Amado. A área continental é uma cidade, 150 e poucas mil habitantes, tem que ser dada atenção. E para finalizar no intervalo, vou tomar aquele café. Já fez seu mapa de nascimento, Renato? Não. Nunca fez? Nunca fiz. Faça. Vou te dar uma dica. Eu não acreditava. Fiz alguns. Meu querido Jorge, astrólogo renomado em todo o Brasil. É estudo, não é achismo. Tudo que ele falou que ia acontecer na minha vida, aconteceu. Tudo que ele disse que eu erraria, eu errei mesmo. E até o que ele não sabia, que não me conhecia, eu errei. E nos acertos também acertei. É fantástico. E lembrar, né, Virgínia, ele fez um programa conosco em 2019, onde ele fez um mapa do planeta. E nesse mapa dizia, nós vamos enfrentar uma crise de saúde gigantesca, sem precedentes. Sabe o que veio no ano seguinte? A pandemia. Então, eu estou falando de uma pessoa séria, que é o diretor, junto com a Márcia Berna, da Escola Santista de Astrologia, que tem quase 30 anos, um astrólogo renomado em todo o Brasil. Não é achismo, gente, é estudo. Dá uma ligada lá, na Escola Santista de Astrologia, no 997-467839, marca o seu mapa de nascimento, faz um curso iniciante, você vai ver como a astrologia é uma ciência das mais hábeis, né? Está cheio de empresário e político que não faz nada antes de fazer o seu mapa para saber a sua sorte ou não. Eu vou intervalo e volto já com a parte final do programa, às 9h41. Hoje um programa muito gostoso de ser feito, véspera de feriado, com o Renato Jesus, advogado, mestre em Direito, empresário e professor universitário e também rotariano. Rotariano, sim. Mais um, com né? Muito orgulho. Renato Rotariano, nosso Tiagão Rodrigues Rotariano, nosso Roberto Barroso, filho Barrozinho Rotariano, o nosso doutor Luiz Henrique Guimarães Franco, se não me engano, é Rotariano também. Nossa, tanta gente que passa aqui no nosso estúdio da Rádio Star News
todos rotarianos, todos para ajudar também, né? Qualquer dia podemos marcar um programa para falar sobre o Rotary. Vamos sim, muito vamos interessante. sim. Tem gente, a Juliana, né? Juliane, a filha do Barroso, falou a respeito disso, a parte do Rotary que leva tantos jovens a fazer intercâmbio. Sim. Vamos marcar sim. Boa ideia aqui do Renato. Vamos trazer esse pessoal para falar muito sobre isso. Eu vou rápido entrar. Quer um café? Eu vou tomar um café. Pena que não dá para você ver o café pela câmera, né? Mas eu tomo um café para você. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa.
A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Às 9h46, estamos voltando aqui com o nosso Ponto a Ponto ao vivo pela Rádio Star News Santos. Lembrando, em sábado, 20 horas e domingo, você vai ter especial do grupo, né, da banda irlandesa U2, que fez um show na Esfera, em Las Vegas. Um negócio. Você viu o show do U2 na Esfera, em Las Vegas? Não vi. É a coisa mais diferente que eu já vi em termos de música. Olha que eu já vi muita coisa de música. Sou um cara que gosta do rock, gosto de música, gosto da pegada do U2. Você já esteve em Las Vegas? Não estive, não tive esse prazer. Você já esteve lá? Já estive em Las Vegas algumas vezes. Mas vou te perguntar, você passou por algum cassino por lá? Passei, porque os hotéis ficam só tem no cassino, né? Porque ia falar assim que não tem cassino. Só tem cassino. Mas a Esfera que foi bolada lá para esse espaço de eventos com o U2. Então, se você não foi na Esfera, o U2 vem até você. A Rádio Star News coloca no sábado às 20 horas e domingo às 20 horas o especial U2. Virgínia, mais ou menos o quê? 1h30 de show? Olha, muita música, muito sucesso de uma banda que tem um lado social muito importante, até porque o U2 é uma banda que surgiu na Irlanda, com aqueles problemas todos de Sarajevo, uma série... Então, tem uma consciência do Bonovox e da banda muito grande com essa questão social. Falando em questão social, para a gente finalizar o programa, eu estou pensando assim, ao invés do cachorro fazer xixi no poste, o poste vai fazer xixi no cachorro. Ao invés do macaco comer a banana vai comer o macaco. Literalmente. Por quê? Vamos lá. Nos últimos dias, nós tivemos a eleição, eu começo a ver que os municípios vão se mexendo, né? Mas muita coisa está acontecendo, por exemplo. Uns municípios mais, outros não, outros prefeitos têm uma condição de se reeleger facilmente, outros nem tanto. Isso no Brasil inteiro. Vamos pegar aqui na nossa cidade de Santos, por exemplo. Muita gente está mandando aqui, eu não tenho instituto de pesquisa, podia até montar um, mas dá trabalho. Mas tem algumas pesquisas que estão saindo, eu não discuto pesquisas. Eu muitas vezes coloco dúvida nos números, mas eu não vou desrespeitar uma pesquisa. Mas, Renato, vamos lá. Você, como advogado também, nós tivemos nos últimos dias o governador Tarcísio de Freitas enchendo de elogios a deputada federal Rosa Navalho. Né? Apesar de não ser do mesmo partido, né? Ele é do Republicanos, ela é do PL, mas muitos elogios. Aí, muita gente fala, pô, Edu, então a Rosa Navalho vai ganhar a eleição. Não necessariamente o elogio do governador faça com que ela ganhe a eleição, até porque o prefeito Rogério Santos está muito bem avaliado pela população, com mais de 65%. Está aí. Segundo uma pesquisa, a Rosana está na frente dele, outra pesquisa... Eu só não consigo entender, nesse ponto, acho que sou burro em matemática. Raciocina comigo, Renato. Se uma pesquisa diz que eu tenho 65% de aprovação, como essa mesma pesquisa diz que eu perco para um outro candidato para a eleição? Se 65% me aprovam, e aí nessa aprovação eu tenho 28 e o outro candidato tem 31. Esquisito, né? Eu acho que assim, uma primeira análise, uma forma de se analisar uma pesquisa. Primeira coisa que você tem que fazer, olha quem contratou a pesquisa. A depender de quem contratou a pesquisa, você percebe uma pequena variação no resultado das pesquisas, se é que você me entende. Entendi. Mas vamos seguir aqui no nosso raciocínio. Aí você tem aí o governador elogiando, não foi escancarado ainda, né, o apoio, mas tudo indica que vai apoiar a candidata Rosa Navalho, que ou não anunciou ainda, mas que será pré-candidata à prefeitura. Do outro lado, você tem o prefeito atual, Rogério Santos, muito bem avaliado pela população, e que é candidato do partido do governador. Aí eu falei daquela brincadeira do posso fazer xixi no cachorro, né? Porque aí, se ele é do mesmo partido, subentende-se que o governador apoiaria quem? O candidato do seu partido. Mas, entretanto, abre aspas, né? Vamos lá. O vice-governador, o Benício Ramute, declarou o seguinte, ele que não é do partido do governador, é do PSD, que ele convidou, viu, Virgínia, o Paulo Alexandre, deputado Paulo Alexandre, que foi um bom prefeito aqui da cidade de Santos por 2 gestões, a ser o candidato a prefeito de Santos pelo PSD. Aí, o que acontece? O atual deputado federal Paulo Alexandre Barbosa sairia do PSDB, iria para o PSD para ser candidato a prefeito pelo PSD. Mas aí, Renato, ele sairia candidato contra o seu candidato, que é o Rogério Santos, que sairia pelo Republicanos? Penso que não. Vamos olhar o panorama. O que nós temos aqui para esse processo eleitoral deste ano? Nós temos uma candidatura do governo, que é um grupo que, evidentemente, envolve
o ex-prefeito Paulo Alexandre, hoje deputado, que está fazendo um ótimo trabalho como deputado, trazendo recursos para toda a nossa região, que é um grupo que está no poder há 12 anos. E, obviamente, um grupo, quando está no poder por muito tempo, tem o seu desgaste natural. Correto. Então, muitas pessoas acabam se afastando do grupo, muitas pessoas desejam alternância no poder, que é muito bom e que deve efetivamente acontecer, mas é um grupo que está no poder há 12 anos, com o seu desgaste natural. Por outro lado, nós temos a outra candidata, deputada federal, a Rosana Vale, que tinha, quando entrou para a política pelas mãos do Márcio França, que todos nós conhecemos, e hoje ela apresenta um discurso mais voltado para o bolsonarismo, muito por conta daquela atuação que ela teve em São Vicente, se aproximou bastante do Bolsonaro, se aproximou bastante do Bolsonaro e acabou encampando esse discurso bolsonarista, mas que na origem ela não é bolsonarista. Então fica aquela questão, qual é a personalidade? Ela é bolsonarista, não é bolsonarista? A gente não sabe direito para que banda toca. Mas é uma candidata que tem aparecido bem nas pesquisas, por quê? Parte da população quer mudança e ela é bem avaliada na sua atuação como deputada. Uma jornalista que virou deputada, que embora não tenha... Mas a falta de experiência administrativa não pode ser um problema? Pode ser um problema. Eu até acho que é um problema que ela vai ter que enfrentar, porque se é uma jornalista que virou deputada, ela nunca teve a oportunidade de gerir nada. Ela não geriu com a deputada sobre isso. Ela não geriu uma empresa, ela ainda não foi chefe de departamento, não foi diretora, não foi assessora. Ela não sabe efetivamente como é que funciona a máquina da parte executiva. Que é bem complexa. E isso pode ser um fator que dificulte a caminhada dela. E a população de Santos, como é uma população muito consciente politicamente, acaba avaliando isso. Sem dúvida. Então, nós temos essas duas situações. Surgiu a candidatura de uma ex-prefeita, Thelma de Souza, que a gente tem muito carinho pela pessoa da Thelma. Ela, quando prefeita de Santos, fez um bom trabalho e foi muito bem avaliada à época, mas é uma candidata que já está com 79 anos de idade. Então, muito embora com a cabeça muito boa, muito embora tenha um carinho conhecedora enorme, da gestão municipal, talvez ela não tenha saúde para enfrentar o processo de uma campanha, que é muito árdua em Santos. Respeitosamente, concordo, não desqualificando em momento nenhum de maneira nenhuma. A vereadora, né, Thelma de Souza, mas acho que você foi no cerne da questão. A questão da saúde é primordial. E a campanha, apesar de ser curta, 45 dias, desgasta demais. Assim, a gente ora muito sempre pela saúde da Thelma, porque é uma pessoa que a gente tem um carinho enorme, mas tem essa questão eleitoral. Eu não vou dar o nome aqui, mas me passaram aqui uma informação, eu queria que você confirmasse ou não, né? Que você, pela sua sapiência, pelo seu conhecimento, pela sua briga de vida aí, que você recebeu um convite para colocar o seu nome aí nessa briga. Você sabe das dificuldades, mas você colocaria à disposição de um partido uma candidatura para mostrar que a cidade também pode criar alternativas novas e que a gente tem que pensar no futuro. E o futuro é apresentar. Eu costumo dizer, tem gente que fica batendo na tecla, tem que ter uma terceira via, tem que ter uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta. Não é só terceira via. Eu acho que é importante nós levarmos... Isso é verdade, ô Renato? É verdade sim. Eu recebi um convite para ser pré-candidato a prefeito em Santos, e eu gosto muito da minha cidade, e pensei que eu tenho que devolver um pouco para Santos de tudo que Santos me deu. E aí eu pensei que eu não posso fugir a essa responsabilidade e a esse chamado. Por este motivo, eu aceitei o convite, aceitei o desafio. Qual seria o partido, a legenda? PRD, Partido da Renovação Democrática. Nós vamos para o pleito e vamos colocar o nome à disposição da população, porque a gente precisa oferecer, como eu disse... Então, então você já pode colocar-se como um pré-candidato. Hoje eu sou um pré-candidato. E eu sou um pré-candidato porque a gente precisa trabalhar a liberdade da nossa população. E a população só será livre se ela tiver uma oportunidade de escolha.
e ela só poderá ter oportunidade de escolha se ela tiver opções. Nós temos aqui 3 candidatos do quadro político tradicional e eu que vou colocar o nome como quadro técnico. Aliás, já antecipando, nós vamos apresentar um quadro técnico para tocar essa cidade. O meu secretariado não será um secretariado político, vai ser um secretariado técnico. Então, a gente citou, me permita te interromper, Renato, a gente citou o caso, por exemplo, da deputada, ela como uma jornalista, bem-sucedida como profissional da área, mas sem a experiência administrativa, a experiência do executivo. Você também é empresário, é isso? Sou empresário, já tive a oportunidade de passar pela administração pública também. Eu já fui diretor da Guarda Civil Metropolitana em São Paulo, que é uma cidade gigantesca. Fui diretor de corregedoria, de sindicância, inquérito, averiguação. Já tive a oportunidade de ser assessor na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Já chefiei gabinete de outros políticos. Enfim, a gente teve alguma experiência no cenário que se acumula nesse público, momento que se acumula com a minha atividade. Essa possibilidade. Exatamente, para que a gente possa efetivamente ajudar a nossa cidade a seguir adiante. É aquilo que eu falei. A gente tem que olhar para trás e reconhecer o que foi feito de bom para que a gente possa dar o passo seguinte. Eu não vou olhar e dizer, olha, os meus antecessores só fizeram coisa ruim. Não, pelo contrário, fizeram muita coisa boa. Sim. Só que deixaram a desejar em alguns pontos, e nesses pontos nós vamos melhorar. E quais são esses pontos? No meu modo de ver, hoje, zeladoria dos nossos equipamentos e engajamento dos nossos servidores. Eu vou até, então, como você está aqui, olha, foi até o Claudinho do Macuco, está mandando um abraço para você, eu não sei quem é o Claudinho, se você conhece algum Claudinho, está mandando um abraço, eu só pedi para repetir qual é o partido que você citou. PRD, Partido da Renovação Democrática. Um nome muito bom, né? Partido da Renovação Democrática. A gente precisa de uma renovação mesmo, né? Deixa eu mandar um abraço também. A Eliane mandou um abraço para a gente aqui da Ponta da Praia, parabenizando o programa. Consciência social tem que haver sempre. O Marcelo Rosa lá de São Vicente, lá do Cachapuã. Ele está pedindo aqui se a gente pode alertar aí as autoridades, está tendo muito assalto naquela região. Vamos fazer um programa também de segurança da região toda, não somente para uma cidade. Deixa eu mandar um abraço para o Tadeu, no Parque São Vicente, também mandando um abraço, dizendo que São Vicente está sofrendo com falta de zeladoria, que você acabou de falar agora, e segurança, e não pode chover. Choveu, vira caos. Um abraço também para o Otávio de Cubatão, para a Rita de Cássio, em Praia Grande, já está mandando bom dia aqui. Ô, Rita, você falou aqui em relação olha só também como a política é engraçada. Ela diz, olha, a nossa prefeita Raquel Kine vem fazendo uma administração muito justa, mas é verdade que o atual deputado federal Alberto Mourão será candidato? Sim, é uma informação confirmada aqui no estúdio pelo André Orsini, que preside o PMDB aqui de Santos, né, que ele será candidato. E ela diz assim, poxa, votamos nele para que ele fosse o nosso representante de Brasília. Agora ele não será mais representante de Brasília. Veja o quadro, viu, minha querida, para que você tenha ideia. O deputado Alberto Mourão deve se desvincular à função para concorrer ao cargo de prefeito. Se eleito for, vira prefeito e deixa a Câmara Federal. Rosana Vale, deputada federal, vai se desincompatibilizar agora, se for candidata mesmo, para concorrer à Prefeitura de Santos. Hipoteticamente pode acontecer do outro deputado Paulo Alexandre, se porventura for candidato, não tem nenhuma confirmação disso, mas também deixar. Ficaríamos só com o da Cunha, lá que está tudo enroscado também, com problemas junto à Justiça. Então, olha o quadro para a Baixada Santista. E detalhe, eu sou favorável ao seguinte, vou ser muito sincero e franco, não estou falando para esses candidatos, para o Brasil inteiro. Quando o sujeito é deputado federal, estadual, qualquer outra função, e ele vai concorrer a um pleito, deixa o cargo e perde o cargo. Não voltasse mais. Assumisse outra pessoa o cargo lá. Mas você sabe que não é assim, né? Eu sei, mas deveria ser assim. Porque olha o conforto da situação. Eu sou um deputado federal. Eu venho concorrer a uma eleição. Eu não me elegi, eu volto para a minha cadeira. É isso. Você não abriu a mão daquela vaga para concorrer a outra, então que abra a mão definitivamente. Então, algo que esse processo democrático deveria ser repensado, né? Mas esse é o quadro atual. Um abraço também para a Camilinha, lá também, de Mongaguá. Ela é Praia Grande de Mongaguá, trabalha nas duas cidades, dizendo o seguinte, e aqui em Mongaguá, Eduardo, nós devemos ter concorrendo aqui à prefeitura o ex-prefeito Paulo Viazovski, que também é verdade. Deve concorrer, até porque o Márcio Cabeça não pode concorrer a uma reeleição lá, se eu não estiver equivocado. Renato, para a gente finalizar,
O que você quer acrescentar em relação a isso? Às 10 horas e 1 minuto, já estouramos o tempo, mas é importante para passar para a população essa consciência que a gente tem que ter. Estamos numa cidade boa, sim, uma cidade com muita coisa, mas tem muito para fazer. E vou pedir a tua ajuda, em nome dos alunos, né, Virgínia, que estão mandando aqui todo dia. Hoje, com certeza, aqui eu já vi aqui, deve dar uns 70, 80 agora, só na hora do programa que eu vi aqui. FATEC, ETEC e Unifesp. Estão pedindo, pelo amor de Deus, teve uma manifestação da FATEC e ETEC na frente da Prefeitura no final de semana passado. A Unifesp também manifesto aí dos alunos por uma possível greve, por falta de segurança e condições, estrutura dos prédios que estão abandonados. A Unifesp é próprio. Tá? Inclusive, deixa a pergunta aqui no ar para o nosso querido prefeito de Santos, Rogério Santos. O terreno em frente, que é o terreno do antigo Colégio Docas, foi doado pela União para a Prefeitura. Por que a Prefeitura não faz ali um complexo educacional para juntar? Porque hoje, sabe o que está acontecendo, prefeito, secretário de Segurança da UBEL, Polícia Militar, os alunos pediram para a reitoria lá da Unifesp, a Faculdade Federal, para limpar esse terreno. Então, para evitar os assaltos na Silva Jardim, eles saem pelo lado do fundo da Unifesp, passam pela Campos Melo, atravessam ali a Campos Melo, a rua, entram nesse terreno para sair na Conselheiro Neves, para ficar mais perto do ponto do ônibus para não ser assaltado. Então, Renato, você com a sua competência, com o seu conhecimento, se puder ajudar, com certeza muita gente vai estar ouvindo. Eu mandei mensagem aqui para várias pessoas. Quem quiser ajudar, que ajude, e a população está atenta. E tem aquela conta, tá? Quando você faz para uma pessoa que te pede, no mínimo tem 4 na casa dela. Então, para quem é candidato, para quem quer voto, tá, é uma grande oportunidade de ajudar uma classe tão necessária que é do estudante. Perfeito. E eu estava pensando aqui, você falando, e eu pensando numa mensagem que eu poderia deixar para o povo santista. E lembrei de algumas leituras que fiz. Uma das leituras foi do livro do Dr. Gabriel Isaac Benedito Chalita, e na passagem ele fala mais ou menos assim, que a humanidade, de canto a canto, e isso eu levo em consideração a população santista, as nossas autoridades políticas, pelo que eu tenho visto nos embates e que já tem se colocado, eles padecem de angústia, de tristeza, de brigas, acomodações, e que o pior é que as pessoas se apegam a isso. Exato. A população se apega a isso. Mas isso não é tudo. Pelo contrário, lamúrias e queixumes não levam a lugar algum, não revelam grandezas. A gente tem que pensar que há um novo sonho, um novo avatar, há uma nova oportunidade, e que esse novo sonho é capaz de transformar essa desesperança em esperança, é capaz de transformar essa sensação de insegurança em segurança, é capaz de transformar os nossos ambientes em ambientes melhores, mais seguros, mais equipados, e por isso eu falo de fazermos uma boa zeladoria dos nossos equipamentos, e por isso eu falo de nós termos nossos servidores enganjados, realmente motivados para querer fazer a diferença, e por isso eu falo que nós precisamos cuidar das pessoas, para que as pessoas sejam felizes na nossa cidade, para que a gente dê oportunidade para os nossos jovens de aqui permanecer, porque muitos dos nossos jovens se formam bem em Santos, mas precisam buscar trabalho na capital. Exato. Por quê? Porque aqui não é incentivado verdadeiramente o empreendedorismo, e fazer as pessoas buscarem o seu melhor. E não necessariamente abrindo negócio. De repente, você pode ter um espírito empreendedor sendo CLT, mas você vai fazer o seu melhor dentro da empresa onde você está. E vai crescer dentro da mesma. Vai crescer dentro daquela empresa. Isso precisa ser trabalhado. Sim. E, então, fica a minha mensagem final de que não se desespere. Há um novo avatar, esse avatar vai chegar e nós vamos construir uma cidade melhor para todos nós. Vamos ter essa consciência também, né? Antes da participação, Virginia, olha, como informação, que não é nada boa, quando a gente fala de mercado de trabalho, o desemprego subiu no Brasil. O desemprego registrou 7,8% até o mês de fevereiro. O Brasil tem 8,5 milhões de pessoas em busca de vagas, segundo o IBGE. O que ainda é pouco, se a gente pegar a realidade de todo o país, tem mais pessoas que não entram nessa lista porque não são ouvidas e ficam às escuras de uma pesquisa. Diga lá, Virginia. Marcos Muniz, bom dia, excelente convidado. Comentários de quem faz parte da história, reconhecido. Tá aí, parabéns aí também ao nosso querido Marcos Muniz, sempre nos trazendo ótimas informações. E o Muniz
parece que o Muniz aqui sempre nos colabora, e aquela região ali da Vila Nova, tudo que ele me falava tem batido, viu, Marcos? Tudo tem batido. Vários alunos ali da Unifesp tentando em contato, os pais tentando em contato. Deixa eu mandar um abraço para a dona Rita. Eu lembrei agora, queria lembrar o nome, a dona Rita, que ela tem a filha estudando ali, fazendo o curso na Unifesp, dizendo que ela já foi assaltada 2 vezes e a filha uma. Eu não sei o que precisa acontecer, precisa ser morto alguém ali para a Secretaria de Segurança do Estado faça alguma coisa, ou mesmo a Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal hoje tem esse trabalho. Então, eu peço encarecidamente aí para o secretário de Segurança do município, para a Guarda Municipal, o seu comandante, tem um trabalho muito bom para que faça ali rondas. Eu fui lá a pé, eu não sou polícia, não sou nada, e percebi um movimento estranho. E eu vou dizer aqui, quer ver? Eu não estou mentindo. Virgínia, o dia que nós passamos ali, tinham 2 homens sendo vistoriados. Qual era a viatura que estava sob a calçada? A viatura da rota. Com 4 policiais, armados até os dentes, e aquilo ali. Eu falei, pô, mas a rota não é daqui, a rota vai passar e vai embora. Eu preciso da policiamento daqui, da Guarda Municipal daqui. Eu não quero o pior para ninguém, a gente quer o melhor. Então, vamos cobrar das autoridades que possam fazê-lo. Renato, um abraço, obrigado. Obrigado pela consciência, parabéns pela vida vitoriosa, pelo trabalho, por ter coragem também de participar. Hoje nós temos um programa com o Renato, com o doutor Emílio. O doutor Emílio, muito justo, muito correto, avisou que surgiu um imprevisto de última hora, não pôde vir, mas o Renato veio aqui para cumprir o papel como um advogado, como mestre em direito, empresário, professor universitário, que a gente tem caminho. O caminho depende de cada um de nós buscá-los, né? E também tirar um pouco dessa coisa de que está tudo certo na política brasileira, que não tem nada para resolver. Pelo contrário, tem muito para resolver. Tem muito. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Edu. Obrigado, Virgínia, pela acolhida. E obrigado, ouvintes, por estar conosco nessa manhã que foi tão agradável para mim. Quem quiser entrar em contato com você, qual é a tua rede social? Qual é o caminho para achar o Renato de Jesus? Tenho uma rede pessoal minha, que é @RenatoDeJesusOficial. Ali eu passo dicas de oratória e retórica para a nossa comunidade. Boa. E tenho a rede que eu estou montando agora, que é específico para esse momento, para essa jornada, que é Dr. Renato de Jesus. Perfeito. Aí a pessoa que quiser conversar, trocar ideia, se engajar em qualquer tipo de propósito pessoal, pode fazer com o Dr. Renato de Jesus, que participou conosco aqui também. Virgínia, vamos embora? Lembrando, né, amanhã estaremos de volta aqui, mas lembrando todo dia, né? Feliz Páscoa, Renato, para você, para a família. Feliz Páscoa. Que seja importante é a consciência, a saúde, é o aproximar de Deus, né? A comida e o chocolate são importantes, mas são secundários. Religião é religar a Deus. Então, para aquelas pessoas que, em algum momento da vida, se afastou de uma crença num ser maior, aproveite a oportunidade para religar. É isso aí. E assim, se não dá para comer aquele bacalhau que você está sonhando em comer porque está R$180 o quilo, ou está mais, né? Compra um peixinho mais simples, mas vai te fazer a felicidade do mesmo jeito. Exato. E se não der para ser com peixe, vai com o jeito que dá. O importante é a família reunida à mesa, com respeito, todo mundo se respeitando. Você pega o celular, esconde o celular, para que todo mundo possa conversar, trocar ideias e emanar boas influências e boas energias, para que no dia seguinte cada um seja um pouco mais forte. Virgínia, vamos embora? Vamos embora. Vamos embora, tchau, então. tchau. Amanhã a gente está de volta, programa especial Isso. também, dia de feriado nacional, Sexta-feira Santa, que eu quero que vocês participem com a gente também, né? Renato, fique com Deus, um abraço. Um abraço. E até a próxima. Até. Tchau, gente. Continue com a gente em Rádio Star News. Não sai do ar, não. Sai do ar o programa, mas a Rádio Star News é 24 horas no ar, com muita música e muitos... São mais de 35 blocos de jornalismo e informação da Baixada do Brasil e do mundo. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.